A memória, ou a falta de memória, uma caderneta de endereços antiga que volta às mãos de seu dono, um bairro de Paris e uma antiga casa cheia de segredos e um prêmio Nobel de Literatura. É o que a gente vai ver hoje na resenha de Para Não Se Perder no Bairro, de Patrick Modiano. Bem-vindos ao Fósforo, eu sou o João. Conheci esse livro pela primeira vez através do Tico Farpelli, do canal Um Menino que Lê, e tão logo eu vi ele falando sobre esse livro, eu fiquei com muita vontade de ler, principalmente por causa dessa capa que é muito bonita, né? O Patrick Modiano, ele é francês e ganhou o Prêmio Nobel de Literatura no ano passado. Só de falar que ele é um autor que ganhou o Prêmio Nobel, eu fiquei um pouco com o pé atrás de pegar o livro para ler, achando que talvez fosse uma leitura muito densa, muito difícil, mas eu resolvi encarar mesmo assim. O livro é bem curtinho, são 140 páginas, a leitura é muito fácil, não é difícil. Ele não tem uma linguagem truncada, a linguagem dele é bem clara, ele trabalha com frases curtas, então é um livro bem tranquilo de ser lido, bem rápido de ser lido. Porém, ele é lotado de significados. Então o personagem central desse livro é o Jean d'Aragane. Ele é um senhor, um sexagenário, que vive uma vida meio reclusa. Inclusive, logo no começo do livro, quando o telefone dele toca, ele até estranha, porque ele não está acostumado a receber telefonemas, nem visitas, né? E aí, o telefone dele toca e se trata de um tal de Gilles Ottolini, um homem sobre o qual ele nunca ouviu falar, mas esse homem diz que encontrou uma caderneta de telefones que pertencia ao d'Aragane e quer então marcar de devolver essa caderneta. Bom, quando os dois se encontram, ainda na presença de uma terceira personagem, que é uma mulher que se chama Chantal Gripay, e lá esse Gilles Ottolini, então, ele quer saber do Jean d'Aragane a respeito de um determinado nome que consta dessa caderneta de endereços. A princípio, o Jean não sabe de quem se trata, ele não se lembra de quem se trata, mas o Ottolini insiste. Ele diz que ele está investigando um crime e que esse nome que consta da caderneta de endereços do Jean d'Aragane pode ser fundamental nessa investigação. O Jean então começa num fluxo mental aí se lembrando de vários fatos do passado, né, se lembrando de coisas que aconteceram há muitos e muitos anos, e aí o livro passa a tratar então desse fluxo de memória do Jean d'Aragane. A própria epígrafe do livro, uma frase do Stendhal, já diz muito sobre o tema de Para Você Não Se Perder no Bairro. Não posso oferecer a realidade dos fatos, mas apenas a sua sombra. E se há um personagem que é marcante em Para Você Não Se Perder no Bairro, é a memória, porque a memória é a grande matéria-prima que o Modiano usa, né, para construir essa história. Isso porque o d'Aragane, ele não lembra bem dos fatos, né, que aconteceram no passado, né? A memória dele tem várias lacunas e ele vai, durante o livro, então, rememorando fatos do seu passado a partir da lembrança de quem é o tal do Guy Torstel, que é o nome que consta da caderneta de endereços dele, e aí a partir dali ele vai puxando, né, outros fatos da sua memória, principalmente uma temporada que ele passou em uma casa sendo cuidado por uma determinada mulher. E aí o fluxo de memória dele então começa a funcionar e a gente vai acompanhando esse fluxo, inclusive de maneira não cronológica. Muitas vezes a gente tem até que ficar atento, porque ele está contando um fato que aconteceu 15 anos atrás, ou então ele está contando um fato que aconteceu lá na infância dele, e aí a história vai nessas idas e vindas, né, em que o Jean d'Aragane vai lembrando de fatos que foram marcantes na vida dele, mas ainda assim são fatos que estão cheios de lacunas. Não espere respostas completas desse livro, e dentro da temática a qual o Modiano se propõe a tratar, nem tinha como ele trazer uma resposta completa, nesse sentido
de que a memória é construída, de que o passado, né, é uma coisa construída, não é uma coisa fixa, né, que depende muito da memória e do processamento que cada pessoa dá àquela memória no passar do tempo, no passar dos anos, né? É mais ou menos sobre isso que esse livro trata. E então a gente vai, durante o livro, preenchendo várias lacunas sobre esse passado do Taragni, mas várias delas continuam. Então é um livro que você termina com muitas perguntas na cabeça, mas também com muitas reflexões. E isso é fantástico. E é um livro fascinante. Foi minha primeira leitura do Modiano. Lendo sobre ele na internet, eu vi que ele retorna a esse tema, né, sobre memória, sobre passado, em outras obras, e com certeza eu fiquei com muita vontade de ler e recomendo muito esse livro para qualquer um. Não precisa ter medo, não precisa achar que não vai entender, que não vai conseguir acompanhar. Pelo contrário, é uma história que você vai saborear. Para vocês terem uma ideia, eu terminei de ler esse livro com vontade de relê-lo para ir captando mais coisas. Então é um livro cheio de sutilezas, e eu acho que isso é que faz para você não se perder no bairro, um livro tão bom, uma literatura tão interessante e tão gostosa de ser lida. Recomendo fortemente para você não se perder no bairro, do Patrick Modiano. Aproveitar para agradecer ao Tico pela indicação, ainda que indireta, através de um vídeo dele, mas se não tivesse sido esse vídeo eu não teria conhecido esse livro e esse autor. Espero que vocês tenham gostado. Se você já leu esse livro, me diz o que você achou, me diz se você tem vontade de lê-lo. Estou esperando seu comentário para a gente conversar um pouco mais aqui embaixo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de dar um joinha para ajudar a divulgar o canal e se inscrever aqui, se você ainda não for inscrito, para ficar por dentro de todas as atualizações aqui do canal. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!